Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Rogério Moura. Sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 8. Meu pastor é o pastor João Barbosa da Silva. E hoje eu dirijo uma pequena congregação, auxilio o meu pastor no Jardim Colonial, aqui perto do Sesc Interlagos. E eu vim aqui para contar o meu testemunho, aquilo que Deus fez na minha vida, a mudança, a transformação. E mostrar para vocês que ainda existe um Deus que trabalha, que cura, que liberta e que transforma. Aos meus 16 anos de idade, minha mãe, meu pai, sempre deu do bom e do melhor para mim. Mas eu acabei conhecendo o mundo lá fora, acabei sendo influenciado por pessoas e acabei indo para o mundo do crime. E aí, depois desse tempo, eu comecei a dar trabalho para os meus pais crentes, meus pais na igreja. Eu comecei a trazer tristeza, trazer angústia ao seu coração. E eu fui me afundando cada vez mais, fui conhecendo pessoas da pesada e acabei gostando e acabei entrando, né, no mundo do crime. Quando eu fui perceber, eu já estava fazendo muita coisa errada. Eu me lembro que a minha mãe, o meu pai, só dormia quando eu chegava em casa. E eu na rua, eu até brinco hoje, contando meu testemunho na igreja, que eu fazia coisas que até o diabo duvidava. Porque assim, o diabo ele acaba cegando as nossas vidas. Quando a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são o caminho da morte, eu estava nesse caminho, eu estava vivendo esse caminho. Eu pude contemplar muitos amigos e colegas naquele tempo partindo, e mesmo eu vendo aquelas situações, eu continuei no erro, aos meus 17, aos meus 18, e aí quanto mais eu ia me envolvendo, mais eu crescia, eu entrei para o mundo dos roubos, e graças a Deus eu nunca tirei a vida de ninguém, mas eu fui usado demais pelo diabo. Eu deixei muitas famílias tristes, eu deixei muitas famílias angustiadas, mas a gente estava cego. E hoje, quando eu olho essa juventude aí fora, que faz tantas coisas, eu me via antes, né? Então, só que a sociedade não dá nada para nós. As pessoas sempre falavam que queriam ver eu morto, queria ver eu preso, mas eu não queria ver eu na vila, porque eu aprontava demais, eu era terrível. Mas a gente era cego. Eu me lembro que depois que passou essa fase dos roubos, eu conheci outras pessoas mais pesadas, e aí eu parti para o tráfico de droga. Hoje, antigamente se falava bocada, hoje se fala biqueira, né? E aí eu comecei a trabalhar, comecei a se envolver e as pessoas começaram a gostar de mim, a liderança maior. E ali eu peguei um cargo de confiança. Mas o incrível na minha vida, eu acredito que era Deus que estava trabalhando na minha vida, eu nunca fui usuário, nunca coloquei no nariz, nunca coloquei na boca. Deus acho que não permitiu, eu acredito que Deus tinha um plano na minha vida. Mas assim, de você estar lá, eu buscava, eu guardava dinheiro, eu guardava arma, eu andava armado, eu enrolava, eu entregava, às vezes eu gerenciava. Um amigo meu deu uma mancada, amigo não, companheiro, né, que estava ali de venda, deu uma mancada e nessa mancada ele passou o dia inteiro apanhando. E ali aquele negócio foi começando a mexer comigo, cortar o meu coração. Mas mesmo assim, a gente continuou. E aos meus 18 anos, 19 anos, eu me lembro que veio uns polícias de Diadema, e os polícias de Diadema não gostavam de traficante, não gostavam de nenhum desse tipo de pessoas. E lá perto de casa, tinha uma casa onde a gente guardava as armas, onde a gente enrolava, a gente fazia os pacotinhos para vender. E aí esse dia, eu estava lá dentro dessa casa, eu,
o finado Joca, o finado Eide, o finado Alemão. Eu só não me lembro quem é a outra pessoa que eu esqueci o nome. E aí quando foi aproximadamente umas 7 horas da noite, eu senti vontade de ir para casa. Falei, ó, eu vou em casa, vou comer alguma coisa e daqui a pouco eu volto. Eu me lembro que eu fui para casa, eu jantei e eu deitei um pouco no sofá de casa. E aí eu me apaguei e não vi mais nada. E quando foi de manhãzinha, umas 6 horas da manhã, eu despertei e levantei. A minha mãe disse assim, meu filho, não sai para a rua, porque essa noite, essa madrugada, teve um tiroteio feio aí fora. Então não saia para fora, por favor. E a gente, rebelde, no caminho errado, e quando a gente está no caminho errado, a gente não obedece pai, não obedece mãe. E mesmo assim, eu fui querer saber o que estava acontecendo. E quando eu saí lá fora, eu vi umas viaturas de frente à casa e um monte de gente na rua logo cedinho. E eu perguntei o que foi. Aí eles falaram, olha, os polícias de Diadema veio aí, invadiu a casa, acho que os meninos quis trocar tiro com a polícia e aí todos morreram. E o que mais mexeu comigo foi quando as viaturas foram embora, lá para as 10 horas da manhã, e aí eu entrei para dentro da casa. E aí eu via sangue na parede, sangue em cima da mesa, sangue no armário, sangue no guarda-roupa, sangue no banheiro, sangue pelo quintal, porque eram 4 vítimas, 4 pessoas, e eu acredito que eles queriam fugir, sair correndo, sei lá, e aí os polícias balearam eles e acabaram matando. E eu era para ser a 5ª vítima se eu estivesse lá. E Deus, Ele não deixou eu escutar um tiro na madrugada, escutar um barulho. Eu apaguei, diante de Deus, eu apaguei, não escutei nada. E aí ali mexeu comigo de uma forma tão terrível, tão terrível. Eu falei, meu Deus, muito obrigado, muito obrigado. E dali para frente foi enfraquecendo, e a gente quando está neste mundo, a gente arruma muita confusão. Por quê? Porque a gente acha que nós é o dono da cocada preta, né? A gente acha que está armado, acha que tem alguma coisa, acha que é o poderoso. E aí a gente acaba arrumando confusão com muita gente. E eu me lembro que tinha uma pessoa que queria me pegar e eu encontrei com essa pessoa. E aí eu disse para Deus naquele dia, que era uma noite, Deus, se tu me livrar aqui, se tu me dá o livramento, eu vou voltar para a igreja, eu vou para a igreja. E ali aquele rapaz puxou a pistola e começou a apertar o gatilho, mas não saiu nenhuma bala. Eu sei que deu tempo de eu sair correndo, pular casas e o coração a 1.000.000, a 200 por hora. E eu ali tremendo, eu dizendo, Deus, tenha misericórdia de mim, se o Senhor me tirar dessa, eu vou sair, eu vou para a igreja. E aí Deus me deu esse livramento, aleluia, Deus me deu esse livramento. E ali, depois daquele dia, eu falei, não, eu não aguento mais essa vida, eu tenho que parar. Então, quantos desgostos, quanta tristeza eu trouxe para os meus pais. Mas Deus um dia ouviu a oração deles. Eu acredito que na oração deles, eles diziam, Deus, salva o meu filho, guarda o meu filho. E também eu acredito que Deus fez muitas promessas na vida deles, pela minha vida. E aí eu me lembro que eu estava indo num lugar, eu não me lembro aonde, mas eu encontrei uma igreja. E eu entrei dentro desta igreja. E quando eu entrei na igreja, eu sentei lá no último banco. E todos aqueles que são desviados, são afastados do caminho do Senhor, eles sempre sentam lá no último banco. Então eu era um desses. E eu me lembro que eu sentado lá, assistindo o culto, era um congresso de ciclo de oração. E uma irmã estava pregando. E eu me lembro como fosse hoje, ela pregando 2 Crônicas 20. Essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. E ela pregando, quando ela fez o apelo, aleluia, eu aceitei a Jesus. E fui até lá à frente, e essa igreja era até perto de casa. E muitas pessoas me conheciam. Então imagine aquele fogo, aquela alegria, né, do povo receber eu naquela igreja.
E o mais bonito foi que quando eu abracei o pastor daquela igreja, eu fui batizado com o Espírito Santo naquela noite. Aí fechou com chave de ouro, aquela alegria, eu só chorava e falava em línguas, e aquela alegria. Aí tá bom, aí eu fui para minha casa. E quando eu cheguei em casa, eu encontrei minha mãe, ela viu eu chorando. Ela disse: o que foi dessa vez, meu filho? O que aconteceu? Mas sempre com naquela coisa de alguma coisa ele aprontou, alguma coisa já fez e tal. Mas não, ali já era diferente. Eu falei: mãe, eu tenho uma notícia para contar para a senhora. Hoje eu entrei na igreja, eu reconciliei e fui batizado com o Espírito Santo. Aí, meu Deus do céu, ô glória! Aí eu peguei, nós se abraçamos, choramos, se alegramos. E aí o que eu trouxe para a minha mãe, que deu tempo, que eu tive a oportunidade e eu abracei a oportunidade de trazer alegria à minha mãe, trazer alegria ao coração do meu pai, trazer alegria para eles, porque outra hora eu estava trazendo só tristeza. Porque Jesus sabia que os discípulos iam passar por situação difícil, que os discípulos iam passar por situação complicada, que os discípulos iam pagar um preço alto, que os discípulos iam chegar momento na vida como um dos nossos, porque temos sentimento. Tem hora, irmãos, que dá vontade de largar tudo. Tem hora que dá vontade de chutar o balde. Tem hora que dá vontade de cavar um buraco, entrar dentro e se esconder. Tem hora que dá vontade de sair no mundo aí fora, desligar o celular e pronto, acabou e ninguém me achar. Nós temos esses momentos, mas porque existe o Consolador, porque o Consolador está lá em cima e ele desce, ele diz. Está aqui em minhas mãos algumas fotos antigas que eu olho hoje e falo: meu Deus, como Tu és bom, Senhor, como Tu és maravilhoso, como o Senhor muda. E Evangelho é isso, é transformação, é mudanças. Eu tenho umas fotos aqui que eu falo: Deus, como Tu és bom, muito obrigado, Senhor. Essa aqui é uma foto de 1996, Deus é muito bom na minha vida, viu? Essa aqui é uma foto de 1999. Eu gostava muito de moto. Eu sempre tive moto. Essa aqui é uma foto de 1997. Eu me lembro que essa garotinha hoje, ela tem acho que uns 20 anos, 20 e poucos. Essa foto aqui é 1998. Essa moto aqui era a moto que a gente usava para o crime. Essa é foto de uma sobrinha, de um sobrinho que eu tirei, mas como Deus muda, né? E essa aqui é a mesma de 1996. São essas fotos aqui que eu guardo ainda, que eu tenho lembrança. Que eu tenho lembranças e hoje eu vejo a pessoa que eu sou e quem eu era antes. Quantas vezes Deus me deu livramento, mas amigos meus que ficaram pelo caminho, tá? Amigos meus que ficaram pelo caminho, preso, baleado e até mesmo morto. E Deus me deu, e Deus teve misericórdia, melhor dizendo, Deus teve misericórdia de mim e me guardou. Eu aproveitei a minha oportunidade. Eu sou o que sou hoje por intermédio de Deus, da minha família, e eu mesmo quis. Eu disse um dia: eu não quero mais essa vida para mim. Não adianta você ter as melhores armas, você ter as melhores motos, você ter as melhores mulheres, você ter dinheiro, mas você não tem paz, você não tem alegria, você dorme preocupado, acorda preocupado, com alguém atrás de você, com polícia, com bandido, com inimigos. Você não tem paz. Parece que você é alegre, mas não é. Há um vazio muito grande, porque quando você vai para sua casa, aquele vazio está lá. Só é preenchido quando você está com alguém, mas acabou, passou, já era. Mas eu
me dei a oportunidade de querer a mudança. E Deus me mudou. Deus teve misericórdia de mim. E hoje eu sou um pastor, dirijo uma igreja, tenho pregado, Deus me levantou como pregador da palavra dele, tenho ganhado almas, tenho contado o meu testemunho, tenho edificado muitas vidas. Hoje eu posso dizer para você, eu sou feliz. Deus me deu uma esposa maravilhosa, Débora Lopes de Moura, sou casado há 17 anos, fez agora. Deus me deu um ministério lindo da palavra, um ministério de pastorear. Deus tem me abençoado tremendamente. Mas por quê? Porque eu me dei a oportunidade de querer mudar. Irmãs do ciclo de oração, o Senhor diz na noite de hoje que Ele está marcando este lugar pela tua glória, Ele está marcando este lugar pela tua presença. Senti de ler aqui para vocês, né, nesse dia de hoje, em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Você mãe, você pai, você tem promessa de Deus. E eu creio que Deus fez uma promessa para você, para o seu filho, para a sua filha. E quando Deus fez a promessa para Abraão e para Sara, ela era uma mulher estéril. Ela nunca ia gerar um filho, ela nunca ia dar à luz a um filho. Mas Deus prometeu para ela. Deus prometeu para ele. E não importa se ele é velho, se tinha avançado idade, já tinha cessado o costume das mulheres, não importa. O que importa é o que Deus falou acerca de você. Ele promete para fazer, Ele promete para realizar, e Deus promete para cumprir. Foi isso que Ele fez com a minha mãe e com o meu pai. Prometeu para fazer, prometeu para realizar e prometeu para cumprir. E hoje eu estou aqui, firme e forte, alegre, feliz, adorando ao Senhor. Não desista dos seus projetos, não desista dos seus sonhos, não desista da sua família. Ainda que muitos dizem lá, não tem jeito, não tem solução, que não vai chegar a lugar nenhum, não vai ter sucesso, não. Fique na promessa de Deus na sua vida. O mesmo Deus que visitou Abraão, visitou a Sara e que visitou os meus pais, é o mesmo Deus que está com você. Você que está na sua casa, me assistindo nessa manhã, nesse dia de hoje, não desista, continue orando, continue buscando a presença do Senhor em prol da sua casa, em prol da sua família. Ele pode ser um usuário de crack, ele pode ser um maconheiro, ele pode ser um assaltante, ele pode ser um sequestrador, ele pode ser um traficante, ele pode ser um prostituta, ele pode ser o que for dessa vida. Mas Deus tem uma promessa e Deus vai libertar, Deus vai transformar, mas você precisa crer, você precisa acreditar, porque o Deus de milagres continua fazendo milagres. Porque você que é mãe, você que é pai e tem um filho, uma filha que está no mundo das drogas, está lá fora, eu sei o que vocês estão vivendo, eu sei o que vocês estão passando, mas vocês precisam acreditar, vocês precisam crer que o mesmo Deus que ouviu a oração dos meus pais é o mesmo Deus que está ouvindo as suas orações. E as nossas orações, ela alcança a nossa petição. E aí, de repente, eles começaram a ver de terno, andar de terno. E aí já começaram a ver a mudança. E nesse período, e muitos deles que zoavam muito comigo, acabaram perdendo a sua vida e indo embora também. E eu me lembro que um dia eu estava indo para a igreja e um amigo meu da época disse: rapaz, você foi ser crente mesmo, hein? Parabéns, você foi ser crente mesmo, porque eu não conseguiria.
E aí aquilo lá encheu, eu falei, poxa, eu estou conseguindo, olha. E aí as pessoas da rua, do meu bairro, que é o mais legal de tudo, que eu quero contar isso para vocês, é que quando eu me converti, Deus foi me abençoando, e eu tive o privilégio, a oportunidade, eu fui privilegiado de ser pastor de uma igreja no meu bairro. Acredita? No meu bairro. E ali o pastor João Barbosa colocou eu ali para dirigir uma igreja na Vila Clara. Como era o começo, quantos membros, volta isso daí de novo. Isso, isso. Aí o pastor João Barbosa colocou eu para dirigir uma igreja pequena, tinha 26 crentes. Pensa, uma igreja do lado da onde meus pais moravam, onde eu morava. E ali, com 26 crentes, nós começamos a trabalhar. E aquelas pessoas que viam o Rogério antigo, com um revólver na mão, passando droga, com o carro roubado, com moto roubada e fazendo tantas coisas erradas, agora estão vendo outro Rogério, que agora é o pastor Rogério. E eu escutei muitas pessoas dizer, nossa, aqui o comentário é outro. Aqui o comentário é quem diria? Quem diria que você ia ser pastor? Quem diria que você ia ser um líder e tal? Então as coisas já começaram a mudar. E aí Deus começou a me exaltar e mostrar para aquelas pessoas que Deus transforma. E aí, aqueles jovens que ainda estão vivos, eles acabaram vendo a minha transformação. E aí Deus colocou eu lá, a igreja foi crescendo, fizemos algumas obras, a igreja foi crescendo e o pastor João, nas suas mudanças, tirou eu de lá, mas eu tive o privilégio de deixar na igreja uma igreja bonita, grande, com 210 membros. Muita gente adorando a Deus. Só de eu estar dirigindo a igreja, as pessoas já vinham cultuar comigo para conhecer. Uns vinham curiar, né, para ver se era isso mesmo. Mas chegava lá, Deus falava com elas e foi aumentando o número de membros. E aí chegou a 210 pessoas e eu me sinto privilegiado de fazer parte desse trabalho. E hoje, o lugar que você está, como começou e como está agora, e é isso que a gente encerra. Tá. Hoje eu estou dirigindo a igreja do Jardim Colonial. Também chegamos lá, tinha 15 crentes. Fez 3 meses agora que a gente estamos lá. Estamos fazendo um trabalho lindo e hoje está crescendo. Hoje já estamos aproximadamente umas 40 pessoas. Tem crescido, já fizemos algumas reformas, já fiz até casamento lá, já batizei crente lá, tenho mais 4 agora para batizar. Deus tem sido muito bom e é o que eu sempre falo, eu não quero voltar atrás. Eu tenho vivido experiências tremendas com Deus. Eu tenho uma promessa de Deus de pregar a palavra pelo Brasil, pelo mundo afora. E hoje eu estou vendo se cumprir. Hoje eu estou vendo o que Deus está fazendo. Então você pai, você mãe, não desista dos seus filhos. Não desista da sua família. Porque o momento certo Deus vai trabalhar. No momento certo Deus vai te dar a vitória e Deus vai trazer alegria ao seu coração.